Ok. Bom, eu vou mostrar para vocês agora como vocês devem manusear esses materiais e principalmente o uso da folha na prancheta. A prancheta, ela é bem importante de vocês terem, não precisa ser a mesinha mesmo, pode ser aquela maletinha para quem não tem muito espaço, mas ela é muito importante porque ela tem essa régua aqui, que é a régua paralela. Essa régua ela é muito importante porque ela vai servir para a gente fazer todas as linhas bem retinhas e paralelas entre si. Ela facilita muito o desenho da gente. Então, quando a gente for colar a folha de desenho na prancheta, e o que é bem importante, a gente precisa colar a folha na prancheta, senão a folha fica solta e o desenho pode sair do lugar. Então, quando vocês forem colar, o ideal é que coloque a régua na parte de baixo da prancheta e coloque a folha mais ou menos nessa posição, ou seja, nem muito lá em cima, nem muito aqui embaixo. Então, eu coloco a folha na prancheta e alinho a régua com a folha, ou seja, a folha tem que coincidir com a régua para que elas fiquem as duas paralelas. Então, eu coloco a folha aqui e colo com a fita crepe ou com a fita durex os 4 cantinhos da folha. Tem que colar os 4 para que a folha não saia do lugar. Então, eu coloco os 4 e a folha então está fixa para a gente poder desenhar. Para desenhar, vocês devem sempre deixar a régua na parte de baixo e aqui a gente pode apoiar a lapiseira, borracha e tudo. Para fazer as linhas verticais, como eu já tinha falado, vocês devem apoiar qualquer um dos esquadros, ou este, colocar nessa posição e fazer as linhas com a lapiseira sempre bem retinha, porque se a gente inclina assim, a lapiseira pode entrar embaixo do esquadro e aí pode esfarelar. Então eu tenho que apoiar bem aqui na régua e deixar a lapiseira bem retinha e aí então traçar as linhas. Então com os esquadros eu traço as linhas verticais, sempre nesse sentido. Com este aqui eu ainda posso traçar, como eu tinha falado, as linhas a 30 graus, aí eu vou fazer isso. Posso fazer as linhas a 60 graus, e aí eu vou fazer dessa forma. E eu ainda tenho um esquadro de 45 graus, como a gente já tinha visto, que eu também posso usar para traçar as linhas a 45 graus. E esse aqui eu ainda posso, como o outro, apoiar aqui e fazer as linhas a 90 graus. Então, eu sempre vou apoiar eles na régua, e eu posso subir ela ou descer para fazer as minhas linhas. E com a régua paralela eu vou traçar as linhas na horizontal. Então nunca traçar uma linha horizontal simplesmente pegando o esquadro e apoiando ele assim para fazer uma linha. Eu não vou ter precisão para deixar esse esquadro exatamente na horizontal paralelo às linhas da folha. Então sempre que eu for fazer uma linha na horizontal eu tenho que usar a régua paralela e eu vou colocá-la aqui no lugar onde eu preciso e vou traçando as linhas horizontais, sempre dessa forma, usando essa parte de cima aqui e sempre lembrando de deixar a lapiseira bem retinha para que o traço fique bem firme. Agora o que a gente vai olhar aqui seria o escalímetro. Então, com essa aula aqui a gente vai aprender a ler as reguinhas que tem aqui no escalímetro. Então, o escalímetro é extremamente importante para o designer porque ele tem as réguas que a gente precisa utilizar para desenhar. A gente desenha com os instrumentos, mas nós vamos medir com o escalímetro. E se vocês perceberem, o escalímetro é essa reguinha triangular que tem várias réguas nele. Então, em cada face eu tenho 2 reguinhas diferentes. As escalas, elas estão anotadas sempre nesse cantinho aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o número 25, essa é a escala de 1 para 25. A gente sempre lê dessa forma. 1 para 25, aqui eu tenho 1 para 20, depois eu tenho 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125, que é essa aqui que a minha até já está quebradinha. As que a gente mais utiliza no design de interiores é a escala de 1 para 20 e a escala de 1 para 25. Mas se vocês olharem ela assim rapidamente, vocês vão perceber que cada uma tem um tamanho diferente. Então, a leitura de cada uma delas é diferente, porque cada uma tem um tamanho diferente.
A princípio, vocês sempre devem ver da seguinte maneira: onde está o número 1, número 2, número 3, seria o que a gente vai ler em metros. Então, nessa escala aqui de 1 para 100, aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Na escala de 1 para 75, por exemplo, onde está o número 1 é 1 metro, 2 metros, 3 metros. Em todas elas, onde está o número seria 1 metro. E agora a gente precisa saber quanto valem cada um desses risquinhos. Então, vocês já sabem que se eu quero 1 metro, por exemplo, na escala de 1 para 25, é aqui onde está o número 1. Então, ele tem esse tamanho aqui. Isso é 1 metro na escala de 1 para 25. Aqui é 1 metro na escala de 1 para 100. Então, eles mudam de tamanho. Então, no design de interiores, a gente precisa que as coisas fiquem um pouco menores do que na realidade. Eu não consigo desenhar um ambiente, por exemplo, de 3 por 4 metros em escala real. Ele ficaria absurdamente grande. Então, a gente reduz e então usa as escalas para conseguir colocar as coisas dentro da folha de desenho. Então, para ler as escalas é muito simples. Vocês vão fazer o seguinte, ó. A gente vai começar com a escala de 1 para 100, nesse lado aqui, que tem a 1 para 100 e 1 para 125. Como eu já falei, onde está o número é 1 metro. Então, aqui começa o 0. Se eu vier até aqui, eu tenho 1 metro, 2 metros e assim por diante. Nessa escala aqui, cada pequeno risquinho desse aqui vale 10 centímetros. Então, a gente pode conferir, ó. Eu saio do 0, passo um risquinho, eu vou contar 10 centímetros. Depois, 20, 30, 40 e esse maiorzinho, que é a metade, 50 centímetros. 60, 70, 80, 90, 1 metro. E assim por diante. Então, nessa escala aqui e nesta aqui também, que é de 125, a leitura é igual. Eu vou contar sempre de 10 em 10 centímetros. Então, se eu quiser alguma coisa, por exemplo, que tenha 1 metro e 10 centímetros, eu vou sair do 0, vou até o número 1, passando um risquinho eu tenho 1 metro e 10. Se eu quero 2 metros e 50, 2 metros e meio, eu vou até o 2 metros e vou até a metade, que é o 2 metros e 50. Então, essa escala, ela tem uma precisão, assim, não muito grande, porque ela vai de 10 em 10 centímetros. Vejam que o 1 metro fica bem pequenininho, por isso, então, até é uma escala que a gente não utiliza muito para o design de interiores, porque as coisas vão ficar bem pequenininhas. Essa outra escala aqui, que é a escala de 125, é a mesma leitura, vocês vão fazer a mesma leitura que fizeram na outra, então vai de 10 em 10 centímetros. Mas não confundam que é uma escala de 1 para 125 e não é a escala de 1 para 25, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui no outro lado, essa daqui, a gente vai fazer leitura diferente agora. Então, vejam que, enquanto aqui eu tinha 1 metro, que era esse tamanho aqui, agora em 1 para 50, ele já está maior. Então, essa escala, o desenho vai ficar um pouco maior em relação a que a gente viu anteriormente. Então, eu vou partir do mesmo princípio. Eu disse que onde estava o número é sempre 1 metro. Então, 0... Aqui eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Só que essa daqui, ela tem uma divisão diferente, então a leitura vai ser um pouco diferente. Essa escala, ela vai de 5 em 5 centímetros, quer dizer que cada espacinho desse que eu vou passando, eu vou contando 5 centímetros. Então, eu saio do 0, passo um risquinho pequenininho, 5 centímetros. Depois eu passo mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 centímetros. Então, na metade sempre tem um risquinho um pouco maior para diferenciar que é a metade do metro. E assim eu vou seguindo, 55, 60, 65, 70, até chegar a 1 metro. Então, nessa escala eu faço a leitura de 5 em 5 centímetros. Ela já me dá uma precisão um pouquinho maior. Então, se eu precisar de uma medida de 2 metros e 5, eu vou sair do 0 até o 2 metros e passo um risquinho que seria 2 metros e 5. Se eu quero 3 metros e 15, eu vou até o 3, passo 5, 10, 15 e assim por diante. Então, eu tenho uma precisão de 5 em 5 centímetros. Essa outra escala que está no mesmo lado, que é a de 75,
é a mesma leitura. Então, quando eu estou no mesmo lado da régua, eu faço a mesma leitura. Ela também vai de 5 em 5 centímetros, só que ela é um pouquinho menor do que a escala de 1 para 50. Ó, isso aqui é 1 metro na escala de 1 para 50 e isso aqui é 1 metro na escala de 1 para 75. Então, ela é um pouquinho menor. Estas duas escalas também não são as escalas mais usadas para design de interiores, porque ainda fica pequeno o desenho. A que a gente mais vai utilizar são essas duas aqui, que é a escala de 1 para 20 e a escala de 1 para 25. Vocês sempre podem escolher desenhar nesta ou nesta escala. A de 1 para 20 vai ficar maior que a de 1 para 25. Então, a leitura da escala de 1 para 20, a gente já sabe que onde tem um número é 1 metro. Então, partindo do 0 até o número 1, é 1 metro na escala de 1 para 20. Então, vejam que ele já é maior do que todos os 4, na verdade, anteriores que nós vimos. Por isso, é uma escala que a gente usa bastante, porque o desenho vai ficar bem grande. Então, daqui a aqui nós temos 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Agora, essa escala aqui, ela já não vai nem de 10 em 10, nem de 5 em 5, ela vai de 2 em 2 centímetros. Isso quer dizer que cada risquinho desse que eu passar, eu vou contar 2 centímetros. Então, eu saio do 0, passo um risquinho 2, 4, 6, 8 e o maiorzinho, ele se destaca, que vai ser 10 centímetros. E aí eu continuo, 12, 14, 16, 18, 20. Então, o maiorzinho, ele se destaca e é 10 centímetros, mas a escala vai de 2 em 2 centímetros. Então, eu tenho uma precisão maior, de 2 em 2 centímetros. Então, eu posso fazer medidas mais quebradinhas, por exemplo, eu posso medir 1 metro e 2 centímetros, 1 metro e 4, 1 metro e 12, 1 metro e 16, então ela nos dá uma precisão maior. O que a gente tem que lembrar sempre é que ela vai de 2 em 2 centímetros. A escala de 1 para 25, a gente lê igualzinho, então ela também vai de 2 em 2 centímetros, só que ela é um pouquinho menor. Então, quando vocês precisarem fazer um desenho que é de um ambiente muito grande, o ideal é que se faça nessa escala de 1 para 25, porque ele vai ficar um pouquinho menor. Se o ambiente não for muito grande, a gente pode usar de 1 para 20, que o desenho vai ficar um pouco maior. Então, vocês vão ter, por exemplo, o primeiro exercício, que é o exercício para fazer a leitura da escala, em que vocês têm várias figuras e embaixo da figura tem a escala em que vocês têm que ler a medida. Então, se lá embaixo diz que é para ler na escala de 1 para 20, vocês vão pegar essa reguinha, vão colocar em cima do desenho. Se é, por exemplo, um retângulo, então eu vou desenhar um retângulo aqui, lá vocês têm várias figurinhas. Então, eu tenho aqui esse retângulo que eu quero medir na escala de 1 para 20. Eu pego a escala de 1 para 20, coloco em cima do desenho, o 0 na pontinha dele e eu vou medindo quanto ele tem. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui 50 centímetros, ele nem chegou a 1 metro. 60, 70, 80, e aí eu vou contando os pequenininhos, 82, 84, 86, 88. Então, esse desenho aqui, eu iria anotar que ele tem a medida de 88 centímetros. E assim eu vou fazendo para todos os outros lados. Eu coloco a régua aqui, coloco o 0 bem na pontinha e vou medindo quanto ele tem. Então, eu não preciso ir medindo de 2 em 2 centímetros. Eu já sei que esse maiorzinho é o 10. Então, eu parto do 0, 10, 20, 30, 40, 50, 52... Nesse caso aqui, o meu nem chegou a 54, então se eu quisesse ser bem precisa, como ele ficou no meio do caminho, ele teria 53 centímetros, mas eu posso arredondar também. E aí aqui eu colocaria 53 centímetros. E assim por diante, vocês vão fazer para cada figurinha daquela, ver a escala que ele foi anotado, olha o númerozinho aqui, e vão medir e anotar as medidas ali. Então, o escalímetro, ele é fundamental para o desenho técnico. Só que vocês só usam ele para medir, jamais vocês devem usar ele para riscar na folha. A gente risca com o esquadro e com a régua paralela. Porque se a gente for riscando, essas marquinhas elas vão apagando e vocês vão perder a leitura da escala. Então, sempre ele vai ser usado para
que a gente possa só marcar a medida que a gente precisa e depois usar os esquadros para desenhar. Então, nunca desenhem com ele, nunca risquem com ele, só usem ele para medir. E sempre usem ele apoiado na régua para poder marcar, porque senão eu vou ficar com ele solto e eu não vou ter muita precisão. Então, apoiem para medir assim ou assim quando eu quero medir alguma coisa na vertical. Então, sempre apoiado. Claro, se eu já tenho o desenho, eu apoio no desenho. Mas se eu não tenho, eu apoio ele numa régua e vou marcando as minhas medidas, ok?